Hoje vamos ter um vídeo especial, um vídeo já pedido por algumas pessoas. Vou-vos falar um bocado sobre o meu avô, sobre a história dele e o porquê dele ser uma pessoa tão importante na minha vida e o porquê também de eu ter alguns dos valores que ele tem e ter imensos valores que ele me passou e que provavelmente alguns desses valores hoje em dia já se podem ser chamados os tais valores tradicionais, os valores à antiga, mas são valores que eu primo imenso e que para mim são mesmo muito valiosos e ele para mim é uma pessoa mesmo muito importante e tal como eu já falei noutros vídeos, ele provavelmente é a pessoa que eu conheço que teve a vida mais complicada até hoje que eu já vi e por isso quero-vos falar um bocado dele e também falar-vos das dificuldades que ele já passou e com isso o que é que eu aprendi e também, graças a ele, o que é que eu comecei a aplicar na minha vida para ter uma vida ainda melhor. Primeiro de tudo, subscreve o canal, mete gosto neste vídeo que eu estou a tentar chegar aos 10 mil subscritores e vamos começar. Deve estar a ver que eu tenho uma borbulha tipo gigante na testa e eu ainda por cima espremi tipo esta porcaria e agora está tipo super vermelha. Mas pronto, temos que viver com as nossas decisões estúpidas, por isso estou a gravar este vídeo com uma pinta na testa, parece que levei um tiro de airsoft. Mas pronto, vamos começar então o vídeo. O meu avô era mais ou menos daquela zona de Évora, assim da zona de Évora, do Alentejo. Ele e a minha avó eram mais ou menos dessa zona, eles moravam 20 a 30 km um do outro, mais ou menos, e eles eram mesmo pessoas mesmo muito pobres. Hoje em dia, quando nós falamos que, e tal, sou pobre, etc., não. Tipo, nós não temos... Nem temos capacidade de imaginar o quão pobres antigamente as pessoas eram e quantas dificuldades as pessoas tinham. O meu avô era mesmo a típica família pobre, ele era pastor, a minha avó trabalhava nos campos agrícolas, ela ceifava de sol a sol, normalmente, ou seja, desde o sol nascer até ao sol se pôr, e eram mesmo muito pobres. Por exemplo, para vos dar uma explicação, a minha avó estava-me sempre a contar que eles chegavam a dividir uma sardinha para duas pessoas. Normalmente tinham tipo um pedacinho assim de carne, 2 em 2 dias para 2, 3 pessoas. Eles comiam maioritariamente leguminosas, ou seja, grão, pão. Para vocês verem o nível de pobreza, a mãe da minha avó, ou seja, a minha bisavó, dizia à minha avó para comprar pão já do dia anterior ao pão com 2 dias, porque sabia que o pão fresco, se o pão estivesse fresco, ia estar demasiado saboroso e demasiado gostoso e as pessoas iam comer o pão demasiado rápido. E assim com o pão mais seco, com um pão de 2 dias, o pão ia durar mais tempo. Pronto, eram mesmo muito pobres, não tinham casa de banho, ou seja, faziam no meio do mato. E o meu avô sempre foi um homem super inteligente, sempre foi muito ambicioso. Eles começaram a trabalhar ambos por volta dos 12 anos e o meu avô começou a namorar com a minha avó quando ele tinha 18 e a minha avó tinha 13. E era aqueles namoros típicos à antiga, ou seja, teve que ser dada a autorização pelo pai da minha avó, pelo meu bisavô, que eu cheguei a conhecer. E vinham-se tipo uma vez por mês e a minha avó conta-me que normalmente quando tinham um encontro era à frente dos pais e era tipo, tinham 3 cadeiras e tinham que deixar uma cadeira no meio e eles podiam estar só assim, tipo, a falar um com o outro com uma cadeira no meio e com os pais a assistir. Ou seja, era mesmo daqueles encontros à antiga e eles já estão juntos há, sei lá, nem sei, aqui por cá de 70 anos, talvez, casados há mais de 50, quase 60. Isto para dizer que, pronto, a vida deles nunca foi fácil, tanto porque sempre uma vida no campo a trabalhar imenso. A minha avó só tem a 4ª classe, o meu avô também só tem a 4ª classe, mas é um homem super educado, porque ele sempre gostou de ler e sempre foi muito autodidata. E aos 18 anos, quando a minha avó tinha 18 anos, o meu avô tinha por volta... Quando a minha avó tinha 18 anos, o meu avô tinha por volta de 22, penso eu, mais ou menos por essa altura. E o que aconteceu foi que a ponte de 25 de Abril foi inaugurada, na altura era a Ponte Salazar. E na altura para as pessoas pobres não havia tipo autocarros, ou seja, o que eles faziam, pelo que a minha avó me conta, era uma carrinha de caixa aberta e metiam tipo cadeiras lá em cima e basicamente isso era um autocarro. Não era nada seguro, não era mesmo nada seguro, mas é o que havia para a malta da aldeia. E a minha avó queria visitar a ponte 25 de Abril, ou seja, a ponte Salazar na altura, no dia de abertura. O meu avô não queria que ela fosse e ela acabou por ir só com o pai e com a mãe. E o que aconteceu foi que durante, por exemplo, no caminho do Alentejo até a ponte 25 de Abril, o camionista adormeceu, ou seja, a pessoa que ia conduzir adormeceu e foi contra uma oliveira. E o que aconteceu foi que a minha avó partiu a cabeça, tem um buraco na cabeça gigante ainda hoje. O meu bisavô ficou mesmo muito mal. E a minha avó, perdeu a mãe dela aos 18 anos. Ou seja, a minha bisavó faleceu nessa viagem logo aos 18 anos. Ou seja, logo aí foi logo para começar com algumas dificuldades, mas pronto, eles sempre foram pessoas muito fortes, continuaram a trabalhar. Depois veio a Guerra Colonial e o meu avô foi chamado, o meu avô não quis fugir e foi chamado e foi lutar para a Guerra Colonial. Quem tem parentes que tiveram mesmo na guerra, dependendo da zona onde eles estiveram, sabe o quão difícil a guerra foi. E é sempre algo super traumático, mesmo para as pessoas hoje em dia. E as guerras hoje em dia já não eram como eram as guerras de antigamente. E pronto, o meu avô foi para a guerra. Eu nunca vi o meu avô chorar.
Nunca vi o meu avô chorar. Também é graças a isso que eu sou uma pessoa muito parecida com ele nesse aspecto, mas a única vez que eu vi ele a deitar uma única lágrima dos olhos, e foi... Eu nunca mais me esqueci disto. Estávamos no Zumar, de férias, e eles estão-me sempre a contar histórias do passado. E o meu avô estava-me a contar a história mais difícil dele, uma das histórias que ele teve até hoje mais difíceis, ele estava na guerra, estavam numa zona em que estavam a ter disparos, troca de disparos contra o inimigo, ou seja, estava a haver fogo cruzado, e ele tinha um colega ao lado, e eles tinham uns quantos colegas sem vida já, um bocado distantes, que tinham que os ir buscar para depois os enterrar. E o sargento estava a dizer ao colega do meu avô: tu vais buscá-lo, tens que ir buscá-los. Ou seja, estava a dar uma ordem direta e o colega não queria ir porque estavam cheios de medo, estavam com tiros cruzados. E o colega começou a chorar e o meu avô ofereceu-se para ir. E basicamente ele conhecia as pessoas também que estavam sem vida. E pronto, ele no meio de fogo cruzado foi trazer colegas sem vida às costas que conhecia. Foi a única vez que eu o vi, até hoje, a deitar uma única lágrima do olho. Yeah. Mas pronto, o meu avô depois apanhou uma hepatite, ficou doente e voltou para Portugal, porque ficou doente, veio mais cedo da guerra, e acabou por trabalhar na fronteira. Trabalhava na altura para a chamada PIDE. Toda a gente tem uma ideia super errada da PIDE, mas eles não eram nada mais nada menos que uma espécie de polícia judiciária, uma espécie de polícia, e ele também só trabalhou na fronteira, mas pronto, pertencia, ou seja, ele era quase agente secreto na fronteira, quando veio do exército. E a minha avó vivia na fronteira com ele, e tiveram duas filhas. Tiveram a minha mãe, tiveram outra filha, que era a minha tia, que é a minha tia. Depois, o que aconteceu foi que deu-se o 25 de Abril, e com o 25 de Abril, as pessoas da PIDE, que trabalhavam para a dita PIDE, foram presas. Foram presas em prisão, é uma prisão quase pública, não é bem para políticos, mas pronto. Foram todos presas por causa que o Partido Comunista prendeu toda a malta da PIDE. E o meu avô teve na prisão durante 1 ou 2 anos. A minha avó tinha tipo filhas recém-nascidas, ou seja, tinha a minha mãe... Está a passar um avião. Minha avó tinha a minha mãe e a irmã dela, recém-nascidas, mas pronto, o meu avô esteve lá na prisão e eventualmente eles saíram da prisão e o meu avô emigrou para a Alemanha. Teve que emigrar para a Alemanha porque não podia ficar cá, porque estava toda a gente contra ele na altura. E o que aconteceu foi que ele emigrou mais cedo para a Alemanha primeiro e a minha avó ficou cá. E basicamente depois, quando foi à altura, quando o meu avô já tinha a vida estabilizada lá, quando já tinha trabalho, quando já tinha casa, acho que nem era a casa que eles tinham uma relote. A minha avó foi sozinha, com 2 miúdas, basicamente de comboios até a Alemanha, ou seja, desde mais ou menos Évora, mais ou menos de Évora, de comboios até a Alemanha. E aconteceu que chegou a uma certa altura que já não tinha dinheiro e a minha avó teve que andar a pedir dinheiro para bilhetes. E depois, na altura, não havia telefones e não tinha forma de contactar o meu avô para pedir dinheiro. E foi muito complicado para ela. Ela conta-me histórias que quase que lhe vêm as lágrimas aos olhos também. Mas sempre foram muito lutadores e nunca reclamaram, nunca inventaram desculpas, nunca se vitimizaram, porque mesmo sabendo que sempre tiveram muitas dificuldades, tipo, o mundo é assim. Todos nós temos as nossas batalhas, todos nós temos os nossos demónios, nós temos que erguer o peito para cima, puxar os ombros para trás e seguir em frente. Eventualmente chegou à Alemanha e basicamente tiveram lá 5 anos. E o que acabou por acontecer foi que, como o meu avô estava lá em exílio político, eles quiseram mandar outra vez o meu avô para Portugal. E o meu avô teve que combater contra o tribunal alemão para poder ficar na Alemanha, porque ele tinha a vida toda estabilizada lá. Já estava lá, acho eu, há por volta de 5 anos, eles ficaram lá há 20 anos, por volta disso. E a Alemanha queria mandá-lo de volta para Portugal e o meu avô lutou contra o tribunal alemão, quase sozinho, porque o advogado era uma grande porcaria, da altura, e ganhou. Ganhou. Foi mesmo outra altura muito complicada, mas conseguiu ganhar e conseguiu ficar lá depois até, pronto, deram-lhe a cidadania alemã e aí já não precisava de voltar para Portugal. O que aconteceu foi quando uma das filhas, ou seja, a irmã da minha mãe, com 11 anos, apanhou leucemia. E faleceu com 11 anos. Ou seja, o meu avô perdeu uma filha de 11 anos. Para além das dificuldades todas que ele já tinha tido até esse dia, acabou por perder uma filha de 11 anos. E deve ser uma dor imaginável, eu não sei. Tipo, ele sempre falou muito sobre isso, mas eu conhecendo, sendo o homem forte que ele é, provavelmente ele sabia que tinha uma família que tinha que cuidar e também não se deve ter ido assim tão abaixo quanto ele devia ter ido, porque sendo uma coisa tão
com um impacto tão grande, certeza que mandaria qualquer pessoa abaixo, mas eu sei que ele não foi abaixo, porque ele tinha a minha mãe e tinha a minha avó na Alemanha para cuidar na mesma. Depois, eventualmente, eles vieram fazer o funeral a Portugal e voltaram só para a Alemanha para a minha mãe acabar a escola, estava a tirar um curso de cabeleireiro, e vieram para Portugal. Entretanto, vieram para Portugal e abriram uma ervanária, ou seja, basicamente uma espécie de celeiro, que hoje em dia lhes chamam, mas pronto, eles tinham uma ervanária pequenina, também não deu assim grande coisa, a minha mãe tinha um cabeleireiro, também acabou por não dar grande coisa, e o meu avô depois abriu a sua empresa, que é a empresa que tem hoje, depois de ter lutado muito, depois de ter trabalhado imenso, abriu a sua empresa de inox e nós trabalhamos na construção, que é a empresa também no qual eu trabalho, é uma das coisas que eu faço, é trabalhar lá. Trabalho como soldador, trabalho como vendedor, trabalho como secretário, faço tudo na empresa, gestão, faço um bocado de tudo, eu só faço tudo da empresa. Eu sempre assisti a uma pessoa que, para além de todos os valores que ele sempre teve, ele sempre foi uma pessoa super de palavra, vocês não estão bem a imaginar. Uma pessoa super, por exemplo, pontual, uma pessoa com um escrúpulo gigantesco, uma pessoa que nunca se deixou ir abaixo, independentemente da situação em que tivesse na sua vida. E mesmo hoje, com 79 anos, ele trabalha por volta de, eu diria, 10 horas por dia tranquilamente, às vezes 12 ou às vezes 14. Mesmo ao sábado e mesmo ao domingo, ele trabalha, com 79 anos. Por isso é que eu tenho muitos ideais que ele me passou. Eu acho que é incrível nós termos pessoas na nossa vida, sejam pessoas familiares ou sejam outras pessoas que nós acompanhamos na internet, que nós gostaríamos de ser e gostaríamos de emular. Acho que é muito importante nós termos sempre pessoas acima de nós, aos nossos olhos. Nós nunca pensarmos que estamos acima de todas as outras pessoas. E o meu avô é uma dessas pessoas, é uma pessoa que eu sempre quis emular. Para vocês terem noção, ele fala 6, 7 línguas e aprendeu as línguas todas sozinho. Fala português, espanhol, inglês, francês, alemão, latim. A latim já não fala tão fluentemente e aprendeu aos 70 anos italiano no mês. Ele virou-se para nós um dia, começámos a fazer negócios com os italianos, começámos a mandar vir tubo de inox da Itália. E ele virou-se para nós, olha, vou aprender italiano. Nós rimos todos dele, tipo, 70 anos, vai aprender italiano, está bem. Passado um mês eu entro no escritório, ele está a falar italiano fluente com uma italiana ao telefone. Aos 70 anos. Nunca teve uma única desculpa, não arranjou desculpas. E agora imaginem, quem seria eu, com uma vida super luxuosa comparativamente a ele? Não tenho a vida mais luxuosa de todas. Tipo, tenho uma vida muito boa também, graças às coisas que eu tenho feito por mim e que tenho trabalhado imenso para ter. Mas quem seria eu, com a vida, digamos, luxuosa que eu tenho, a sentir-me de alguma forma depressiva, a sentir-me triste, a sentir-me incompleto, quando ele teve uma das vidas mais complicadas e passou por isso tudo e nunca ouvi reclamar? A minha avó sempre me contou que eles sempre foram pessoas super felizes, porque no final do dia estavam vivos, tinham uma boa vida, tinham família, tinham o que realmente importa, e a vida continua, a vida não para por nós. E que insulto seria ao meu avô eu agora dizer que estou deprimido e que começar a arranjar desculpas por tudo e por nada, querer uma vida ainda mais fácil do que aquela que eu tenho, começar a reclamar porque não estou feliz ou porque alguém me tratou mal assim ou assado. Eu escolhi mesmo nunca ser essa pessoa. Não me vejo a ser assim. Por isso, era só esta história que eu queria passar e talvez é uma história que vos inspire, porque eu acho que, como já disse noutros vídeos, nós temos hoje muito a mania de nos vitimizar. Eu acho que é algo mesmo tóxico ao máximo. Quando tu te tornas uma vítima, principalmente aos teus olhos, a tua existência torna-se miserável. Porque tudo o que acontece na tua vida, porque tu podes ter sempre duas perspectivas. Tu podes ver sempre o lado bom ou o lado mau. Eu escolho sempre ver o lado bom. Aconteceu-me algo de mau, eu escolho sempre, podia ter sido pior. Bateram-me no carro, ainda bem, eu estou bem, pronto. O que interessa é que eu estou bem. Não é, bateram-me no carro. Não, bateram-me no carro, mas eu estou bem. Não tenho nada partido, estou 100%, estou bem. Eu escolho sempre ver o lado bom porque foi sempre o que ele fez na sua vida. E nunca me vou dar ao luxo de me sentir deprimido. Nisso sou muito sincero. Tenho uma vida incrível. Se eu estou vivo, se eu estou hábil, se eu me consigo mexer, se eu posso não ter tudo aquilo que eu quero, mas se eu tenho a minha família, tenho os meus amigos, sou uma pessoa saudável em geral, esqueçam. Não posso reclamar de nada. E pronto, era mesmo estes valores que eu vos queria passar. Espero que tenham gostado deste vídeo, malta. Muito obrigado por verem. Fiquem para breve.